Você que é produtor rural, tem dúvidas sobre contrato de arrendamento? Preferência na compra de imóvel rural? A partir de agora, o nosso especialista, Dr. Arilei Mendes Filho, responde essas dúvidas no quadro Garantias Agrárias, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Garantias Agrárias, a análise legal do crédito dos produtores. A hora é do direito rural, aqui no Boca no Trombone, no nosso Garantias Agrárias, com ele, com o nosso especialista, Dr. Arilei Mendes Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Bom dia, ouvintes do Boca do Trombone. Um grande prazer estar de volta. Prazer é nosso recebê-lo aqui, professor. Está trazendo as informações aí para os nossos produtores rurais, direito rural que cada vez mais necessita, né, desse apoio, esse suporte jurídico aí de excelência que o senhor nos traz. Muito bem, vamos às questões, algumas questões na edição de hoje aqui. Primeira, doutor, acertei o arrendamento de uma área de terras por WhatsApp, mas o arrendatário desistiu de plantar a área arrendada alguns dias depois. Acontece que deixei de arrendar para outras pessoas, achando que estava tudo certo. O que posso fazer, doutor Arilei? Uma excelente questão. Se o arrendamento foi ajustado por WhatsApp, mesmo sem ter sido formalizado um contrato escrito posterior, é possível sim que este acordo seja reconhecido como válido. É muito importante que esse ajuste por WhatsApp ele tenha abrangido todos os pontos do contrato, por exemplo, a área que seria arrendada, o prazo de arrendamento, o preço. Se tudo isso, se todos os pontos que o contrato escrito traria estão nesta conversa, ela é válida e é considerada assim como o contrato já perfeito. O decreto 59566, que regulamenta o Estatuto da Terra, inclusive ele afirma que o contrato de arrendamento ele pode ser escrito ou verbal, então não há uma formalidade de como ele deve ser feito, podendo ser válida esta contratação via WhatsApp. Nesse caso, como você perdeu uma oportunidade de arrendar a terra e de ter uma renda com isso, você pode buscar uma indenização. Eu recomendo que se faça uma ata notarial, ou seja, se descreva essas conversas tidas por WhatsApp para servir como prova e, eventualmente, entrar com uma futura ação judicial para reparação dos danos. Tá certo. Outra dúvida, acredito, doutor Arilei, que essa aqui ela é bem comum aí na sua banca. É obrigatória a assinatura do cônjuge em contrato de arrendamento, doutor? Sim, é uma questão bastante comum. E não é obrigatória a assinatura do cônjuge no contrato de arrendamento. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, já analisou questões como essa e entende que, independente do regime de bens, do regime de casamento, não é necessário uma autorização, uma anuência do cônjuge para que o contrato seja considerado válido. Então, o proprietário da terra é que deve assinar. Mas é muito importante você saber quem é o proprietário. Muitas vezes, marido e mulher são ambos proprietários de uma área em condomínio. E, nesse caso, ambos têm que assinar o contrato de arrendamento. Não se trataria de consentimento, de autorização do cônjuge, mas sim dos proprietários da área realmente assinarem o contrato que eles estão fazendo. Então, não é necessário o consentimento do cônjuge, mas é importante saber se o cônjuge não é um coproprietário. E aí sim, tem que assinar. A importância de verificar a documentação, né, doutora? Antes de assinar, né, verificar lá se realmente consta o nome de ambos como proprietários, como nesse exemplo que o senhor nos traz, né? Exatamente. Doutor Arilei, outra dúvida é a seguinte: sou proprietário de um imóvel rural em condomínio com irmãos. Um deles quer vender. Tenho preferência na compra, doutor? Sim, você, condômino, ou seja, coproprietário de uma área, seja ela inclusive rural ou urbana, tem direito de preferência caso um dos condôminos, um dos coproprietários, queira vender este imóvel. O procedimento correto, na verdade, é o próprio condômino, o próprio coproprietário, notificar os demais para que eles se manifestem se tem interesse ou não na compra e venda. E essa notificação ela deve conter todos os dados do contrato, deve conter o preço, prazo
de pagamento, enfim, todas as condições para que os condôminos possam avaliar se tem interesse ou não na aquisição. Mas se isso não acontecer, o condômino que for preterido, ou seja, que for feita uma venda sem esta prévia notificação, ele tem ainda direito de buscar esta preferência através de uma ação judicial até 6 meses após o registro do contrato de compra e venda e depositando em juízo o preço dentro das condições que o contrato prevê e tomando para si a propriedade do imóvel. Inclusive, se houver mais de um coproprietário, pode haver preferência por parte de todos, podendo aí ou ser feita uma compra de parte de cada um daqueles que tem interesse, ou ainda, se houver algum litígio entre os interessados, aquele que tem maior quinhão, ou seja, que é proprietário em maior proporção, tem preferência sobre os demais. Então, há sim o direito de preferência no caso de venda de uma área rural que está em condomínio. E, doutor, ainda dentro dessa questão, né, numa hipótese que os irmãos tenham um deles queira vender e os demais tenham a mesma fração, né? Nenhum tenha uma quantidade maior de propriedade naquele condomínio. Tem algum outro indicativo que, entre aqueles que pretendem fazer a compra, seja levado em consideração para que aquele tenha preferência, ou nesse caso ambos teriam a preferência pela venda e aí é a lei do mercado, quem oferece o melhor valor acaba podendo fazer a compra? Neste caso não há uma preferência de um sobre o outro, né? A preferência dentro daqueles que estão em condomínio é sobre quem tem a maior fração. Então aí vai depender sim de uma negociação entre todos ou até mesmo uma divisão de uma área, como se trata de uma área rural em condomínio, da divisão entre aqueles que têm preferência, podendo haver a compra de frações por condôminos que têm interesse, né? Mas dentro desta preferência não há uma maior que a outra, a não ser pelo fato do tamanho do quinhão de cada proprietário. Perfeito. Doutor Arilei, mais uma aqui. Estou sofrendo uma ação para recompor uma área queimada no meu sítio. Não coloquei fogo na área, inclusive a queimada prejudicou o pasto. O que devo fazer? Essa é uma questão bastante interessante, porque a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ela é objetiva, ou seja, ela não depende da comprovação da culpa ou do dolo daquele que causou o dano, ou seja, aquele que causou o dano, ele não precisa ter a intenção de ter sido o causador para que seja responsabilizado pela reparação do dano ambiental. Mas é muito importante que fique muito claro que não ter culpa ou dolo na causa deste dano não livra, digamos assim, o agente público, o Estado, a comprovar que esta causa foi dada pelo proprietário, ou seja, o ente fiscalizador ele tem que comprovar o nexo causal entre uma ação do proprietário e o resultado, dano ambiental. O proprietário tem que ter sido o causador do dano. Se você não foi o causador, se você não deu causa a este dano, seja por ação ou omissão, porque o dano ambiental ele pode ser causado por uma omissão do proprietário, mas se não houve a causa, não há uma ligação entre um ato do proprietário e o dano. E, portanto, neste caso, não deve haver a responsabilização. É bastante importante ter provas sobre isso, porque muitas vezes, especialmente na área de queimadas, o tempo passa, a área se recompõe, inclusive, naturalmente, e fica um pouco difícil fazer prova sobre a origem do dano, da onde surgiu essa queimada. Então, isso vai ser bastante importante na sua defesa. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!